muitos dos problemas que vocês e eu temos nas nossas vidas, eu garanto, somos nós que criamos. Às vezes, é pela maneira como a gente enxerga as coisas que a gente transforma aquilo num problema. E mais, a nossa mente ela é tão poderosa, que ela consegue pegar um problema desse tamanico e transformar num problema gigantesco. Normalmente é o que a nossa mente faz. Ela pega problemas pequenos e transforma esse problema num problema enorme. Como que ela faz isso? Torturando você, fazendo você ficar 24 horas por dia pensando naquele problema e pensando em tudo que pode dar de errado, né? Sendo pessimista, né? Quando a gente começa a pegar esse modus operandi da mente, a gente começa a cortar esses pensamentos pessimistas e substituí-lo por pensamentos otimistas. Começa a olhar o lado mais positivo da coisa. Às vezes, cara, na nossa vida, a gente fica esperando as coisas caírem do céu e não entende que precisa dar movimento para as coisas acontecerem. Eu não estou dizendo que você precisa sofrer para conseguir o que você quer, né? Você precisa ralar muito para conseguir o que você quer. Mas algum movimento você precisa fazer. As coisas, elas não caem do céu. E elas só ficam mais difíceis à medida que você enxerga elas como sendo difíceis. Eu sempre cito, né? 90% das pessoas ou mais não gosta de trabalhar. Vocês concordam com isso que eu estou falando? 90% das pessoas que você conhece, qual que é o dia que elas mais gostam? Sexta-feira à noite. Qual que é o dia que elas mais gostam? Segunda-feira de manhã. Por quê? Porque tem que trabalhar. Isso é um absurdo, cara. Isso é muito triste. É muito triste. Muito triste mesmo. Até porque a gente sabe que 90% das pessoas realmente trabalham em trabalhos que elas não gostam. E mais, elas fazem isso só para poder comer e dormir, cara. Não sobra nada. Não sobra nada. É assim que vive 90% da população, cara. Não muito diferente do que era 200 anos atrás, quando 90% da população era escrava. Trabalhava, obrigado, numa coisa que não gostava, só para poder comer e dormir. Olha que absurdo. Então, cara, a coisa mais importante que a gente tem que saber responder na vida é aonde a gente quer chegar na vida. Se você não sabe aonde você quer chegar, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai chegar a lugar nenhum. Só chega onde tem que chegar quando você tem um foco, um objetivo muito sério, um objetivo muito certeiro. E eu não estou falando de realizações materiais. Também pode ser. Mas eu estou falando principalmente daquilo que não vai virar pó daqui a 50, 60 anos. Eu estou falando daquilo que vai sobreviver ao pó. O que você está construindo para a tua alma? Qual é o legado que você quer deixar para a humanidade? Como você quer ser lembrado quando não estiver mais aqui? Como o cara que dirigia uma Ferrari? Ou o cara que era legal, o cara que ajudava, o cara que tinha uma palavra amiga? Cara, algumas coisas elas mudam conforme a cultura muda, conforme o tempo. A gente nessa casa nunca vai falar de ideologia política, por exemplo. A gente nunca vai falar que um está certo e o outro está errado. Por quê? Porque ideologias são coisas voláteis. Hoje você pensa de uma forma, amanhã você pensa de outro. O que a gente fala? A gente fala de coisas mais perenes, ou seja, coisas que são imortais. Virtudes, valores, caráter. Isso não muda. Um ser humano de caráter, ele se dá bem em qualquer lugar que ele seja, qualquer lugar que ele seja colocado, em qualquer época da história da humanidade, quem tem caráter vai se dar bem. Jesus falava uma frase que fica muito gravada para mim, né? Ele dizia que, ele falava a respeito desse momento que a gente está passando agora, que os hinduístas chamam de parivartan, os espíritas chamam de regeneração. A Terra está passando por um outro nível, né? E Jesus falava que quando a gente chegasse nesse momento, como a iniquidade seria abundante, o que é iniquidade? Um monte de gente puxando o tapete da outra, um monte de gente fazendo coisa errada, tal. Como a iniquidade seria abundante, a caridade de muitos se resfriaria. O que isso quer dizer? Pô, eu tô cercado de pilantra, se eu não for pilantra também, eu vou perder o jogo. Ele alertava sobre isso, ele falava, como a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que eu estou falando? Eu não estou falando
de salvação, de ir para o paraíso. Não é isso, cara. Antes dos portugueses chegarem aqui, dos espanhóis chegarem aqui no continente americano, se a gente voltar no tempo, 2, 3 mil anos atrás, os meios de locomoção, eles não eram tão eficazes e eficientes como são hoje. Então era muito comum uma pessoa nascer dentro de um povo e morrer dentro daquele povo sem conhecer outros povos. Não existia o intercâmbio que existe hoje. Quando a gente vivia num regime quase tribal, a palavra do ser humano, ela tinha muito mais valor do que ela tem hoje. Por quê? Porque quando o ser humano ele dava a palavra dele e ele não honrava a sua palavra, ele não estava desonrando só ele estava desonrando o nome da família dele inteira. Então não precisava ter contrato. Bastava um homem ou uma mulher dar a sua palavra e aquilo já era um contrato, não se voltava atrás naquilo que se falava. Quando que passou a precisar de contrato? Quando a gente começou a ir para longe, né, da nossa família, do nosso povo, tal, e pô, aqui eu posso aprontar o que eu quiser, que eu não tô manchando o nome da minha família. O fato é que um ser humano que tem palavra, e eu não vou dizer que isso seja raro, mas poderia ser mais comum, né? Um ser humano que descobre o poder que é ter palavra. O que eu estou chamando de ter palavra? Ter palavra é agir em público da mesma forma que você é na intimidade. Ter palavra não é só assim, eu chegar para o Carlos e falar, viu, eu te dou minha palavra. É muito fácil falar, eu te dou a minha palavra. Quando que a gente falta com a nossa palavra? Quando a gente fala que vai fazer uma coisa e não faz. Falou que vai fazer, mas é porque eu esqueci. Não importa. Não importa. A confiança que as pessoas têm na gente, elas têm a partir da postura que nós temos. O que é a postura? É a maneira como eu ajo na minha vida. Se eu sou uma pessoa que publicamente age de um modo, mas na intimidade ajo de outro, mais cedo ou mais tarde, a máscara cai. Essa coerência, ela precisa voltar a ter valor. A palavra do homem e a palavra da mulher, ela precisa voltar a ter valor. É isso que vai te diferenciar. Não é o curso do Google, não é o curso de IA, não é... Isso pode te diferenciar também, mas ter palavra, cara, é uma qualidade que está faltando no currículo de muita gente. E se você tiver esse título, se você tiver isso no teu currículo, cara, eu garanto, você vai ser uma pessoa que vai ter um grau de confiabilidade, cara, que vai te levar a outro nível.